que o nosso prazer esteja na palavra do Senhor e que nela meditemos dia e noite, pois somente assim prosperaremos em tudo aquilo que realizarmos. Quando você pede para que alguém realize algo importante para você, e esta pessoa faz de qualquer jeito aquilo que você pediu, você se alegra com isso? Você se sente satisfeito com isso? Eu creio que não. Assim também é o Senhor. Quando Ele nos pede para realizarmos algo para Ele, Ele espera que nós não o façamos de qualquer jeito. É acerca disso que nós estaremos falando, estudando hoje aqui no nosso Bíblia e Oração, dentro da série Vencendo pelo Amor. Vamos falar sobre o tema Servindo com Zelo e Fervor. Vem comigo. No estudo da semana, seremos exortados, despertados, através da palavra de Deus, a atentarmos para o modo como servimos a Deus. É importante considerarmos que o modo como servimos a Deus também demonstra o quanto nós amamos a Deus. O texto que nós estaremos nos baseando para compartilharmos esse estudo é o versículo 11 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, aonde está escrito: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo apontando numa direção aonde nós não devemos seguir e apontando uma outra direção para onde nós devemos seguir. E essas direções diz respeito ao modo como devemos servir ao Senhor. Isso mesmo. Nós fomos chamados para servirmos a Deus, realizarmos aquilo que está no coração de Deus. É interessante que o nosso Senhor, certa vez, ensinando aos seus discípulos acerca do servir, Ele pergunta para os discípulos: quem vocês julgam ser maior? Aquele que está assentado sobre a mesa sendo servido, ou aquele que está servindo? A resposta é óbvia, que o maior é aquele que está sendo servido. Mas Jesus vai dizer: eu porém dentre vós sou como aquele que serve, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nós vemos uma prontidão latente no coração de Jesus em servir, e o modo como Jesus serviu ao próximo, serviu ao Pai, nos mostrou e nos mostra o quanto Ele nos amou, o quanto Ele amou o Pai. E é importante também nós entendermos que, como seguidores, discípulos de Jesus, isso também compete a nós. E como que Jesus servia? Como que era o servir de Jesus? Ele o fazia de qualquer maneira? Não. O servir de Jesus era um servir zeloso e fervoroso, intenso.
Trazendo aqui para a realidade do versículo, onde Paulo vai dizer assim: não sejais vagarosos, mas sejais fervorosos. Qual o significado destas duas palavras? É importante entendermos isso. Primeiro, o que significa vagaroso? Vamos ao dicionário. Vagaroso ou remisso, em algumas traduções aqui, ao invés de dizer não sejais vagarosos, diz não sejais remissos. Vagaroso significa remisso, negligente, lentidão para realizar, que impõe pouca energia, pouca intensidade naquilo que executa. Ou seja, fazer de qualquer jeito, fazer de maneira negligente, fazer de maneira parcial, fazer de maneira incompleta. E o que significa o termo fervoroso? Fervoroso significa intenso, zeloso, veemente, dedicado, entusiasmado. E nós vemos que essa orientação aqui do apóstolo Paulo, ela é apontada para o espírito com o qual nós servimos. Ele está dizendo: olha, não sirvais ao Senhor com um espírito vagaroso, remisso, negligente, mas o vosso servir deve ser fervoroso, intenso, com entusiasmo. Ah, amados irmãos, e como a palavra de Deus nos fala acerca disso, a importância de servirmos a Deus com fervor, com zelo, com alegria, com disposição. Nós não nos agradamos quando nós pedimos para alguém fazer algo e essa pessoa faz de qualquer jeito, faz de má vontade. Tudo aquilo que é feito de má vontade não sai bem feito, não sai bem realizado. Em contrapartida, tudo aquilo que fazemos com zelo, com dedicação, fazendo o melhor, sai com excelência, com bom aproveitamento, com bom resultado. É importante notarmos para um outro versículo também ensinado pelo apóstolo Paulo, dentro desse mesmo assunto, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo também trata sobre isso, e eu quero que você preste muita atenção. Colossenses no capítulo 3, versículos 23 e 24, olha o que diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, não como aos homens. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o seu coração. A expressão aqui de todo o seu coração diz respeito à dedicação, a zelo, ao entusiasmo, ao sentimento que está envolvido, ao sentimento prazeroso em se executar. Ele diz: em tudo como fazei, fazei como ao Senhor, e não como para o homem. O versículo 24 vai dizer assim: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Sabendo que recebereis o galardão, a recompensa, porque é a Cristo o Senhor que nós estamos servindo. Então nós vemos que a importância de nós manifestarmos o nosso fervor, a nossa dedicação naquilo que executamos no reino de Deus, fazendo com entendimento, com prazer. Não podemos fazer as coisas do reino de Deus com negligência.
E nós vivemos uma realidade importante tratarmos nos nossos dias, muito parecido com o que aconteceu com o povo após o exílio, quando eles regressaram para Jerusalém, quando havia uma ordem do Senhor para que eles reconstruíssem o templo, e essa ordem deveria ser executada com zelo, com fervor, mas o povo não atentou para isso, e porque eles estavam preocupados com seus próprios interesses, e há uma tendência humana, carnal, que tende a querer nos levar a fazermos as nossas coisas, dos nossos interesses pessoais, com dedicação, com zelo. Você não faz as suas coisas de qualquer forma. Aquilo que vai trazer uma recompensa para você, você não faz de qualquer jeito. Nós não fazemos de qualquer jeito. Mas há uma tendência de querer fazer as coisas do reino de Deus de qualquer jeito, ou seja, de maneira negligente, e nós não podemos servir ao Senhor de maneira negligente. Negligência significa saber o que e como deve ser feito, e porém, mesmo sabendo, não fazer em conformidade com o que precisa ser feito, o que deve ser feito e o modo como se deve ser feito. Acerca desse fato que aconteceu com o povo de Deus, está registrado lá no livro do profeta Ageu. E eu quero que nós vamos ler essa passagem, prestando atenção como o povo foi negligente e como Deus veio exortar, chamar a atenção do seu povo, porque eles tinham deixado de lado o zelo, o fervor para com o reino de Deus, a obra de Deus, e estavam empenhando todo o zelo, todo o fervor com seus interesses pessoais. E infelizmente é uma realidade nos nossos dias, e precisamos, através da palavra de Deus, não nos conformarmos com isso, mas entendermos que é necessário servirmos ao Senhor com fervor, com entusiasmo, com alegria, com zelo. Então, Ageu, o livro do profeta Ageu, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, preste atenção no que está escrito. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto a casa de Deus fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Porque o povo aqui havia negligenciado em seguir a ordem do Senhor, de que quando eles regressassem para Jerusalém do cativeiro, uma das primeiras coisas que eles deveriam fazer era reconstruir o templo, para ali realizarem a obra do Senhor. E eles não atentaram para isso, antes negligenciaram esta ordem dada pelo Senhor. E por isso também havia consequências. E olha o que a palavra do Senhor vai dizer aqui, no versículo 6, no 5. Considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos:
considerai os vossos caminhos, subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me alegrarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Então nós vemos aqui uma diligência, um fervor em construir as suas próprias casas, e um desleixo, um relaxo, uma negligência em construir a casa do Senhor, na realização da obra do Senhor. Aí o Senhor vai dizer aqui que eles deveriam considerar, atentar para isso e rever este conceito que eles estavam praticando de negligência, de falta de zelo, de vagarosidade no seu servir ao Senhor, dentro daquilo que o Senhor havia estabelecido, para que eles assim o servissem. Ele vai continuar dizendo, versículo 10: por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os montes, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então Deus falou assim: há uma consequência, porque vocês não zelam para a minha obra, vocês não zelam para aquilo que é do meu interesse. Ele é o Senhor, e o Senhor está dizendo, em consequência disso, também eu não tenho atentado para abençoar a obra das vossas mãos. Por que causa? Por causa da vossa negligência. Isso é muito sério, amados irmãos. Havia uma prontidão em cuidar dos seus próprios interesses, e não havia essa mesma intensidade em cuidar dos interesses do reino do Senhor. Nós vemos Jesus falando acerca disso, quando ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não podemos inverter essa ordem. Nós vemos aqui um exemplo claro do povo de Deus quando inverteu essa ordem, quando deixou de lado a obra de Deus, o reino de Deus, as consequências que vieram. E as consequências trazem consigo a insatisfação. Isso é ruim demais. Deus tem para nós alegria, prazer, vida, sentimento de estar cheios da graça, do favor do Senhor, da bênção, da presença do Senhor, em termos dos nossos caminhos aprovados pelo Senhor. Mas o povo aqui estava demonstrando amor a Deus? Não, porque eles estavam desprezando a obra de Deus. E quando desprezamos a obra de Deus, quando fazemos de qualquer jeito, quando negligenciamos, é o próprio Deus que estamos desprezando. Aí nós vamos ver agora o Senhor chamando a atenção do povo. Versículo 12 vai dizer assim: então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, olha o que eles fizeram: obedeceram à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, que era o governador de Judá, e o espírito de Josué, que era o sumo sacerdote, e o espírito do restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra da casa do Senhor dos Exércitos. Eles mudaram de atitude, eles despertaram, eles deixaram de
atentar para a obra do Senhor de qualquer jeito, fazendo de má vontade, com negligência. E eles se empenharam em corrigir aquilo. E olha o que vai dizer aqui agora no versículo 4 do capítulo 2. O Senhor vai dizer por meio do profeta: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, e esforça-te todo o povo, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, e trabalhai, e se empenhai em servir, segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu Espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, e neste lugar darei a paz. Olha que promessa preciosa que o Senhor faz. Aquela casa que eles se empenharam a construir, Deus diz para ele: esforçai-vos, se empenhe em fazer, faça com excelência. Trazendo para o contexto que estamos ensinando aqui, trazendo o ensino: sede fervorosos no Espírito, na execução da obra do Senhor. Nós vemos como Jesus era zeloso e piedoso no seu servir, a dedicação de Jesus. E nós vemos agora, por meio aqui das cartas do apóstolo Paulo, essas duas referências, temos até outras referências que dizem acerca disso, que em tudo como iremos realizar, devemos fazer de todo o nosso coração, não como para os homens, mas estamos fazendo para o Senhor. Isso não quer dizer que aquilo que fazemos no nosso trabalho secular, dito aqui para os homens, faremos de qualquer jeito, não. Mas em tudo que estamos fazendo, estamos servindo ao Senhor. Quando estamos lá no nosso trabalho, como estamos fazendo as tarefas no nosso lar, tudo aquilo, tudo é tudo. Então tudo que nós vamos fazer, devemos fazer com fervor. A obra do Senhor precisa ser feita com fervor, com dedicação, com alegria. E é algo que é constatado nos nossos dias, infelizmente. Por isso que é tão importante atentarmos para isso. Muitas vezes há necessidades em trabalhos, em coisas que precisam ser feitas para o reino de Deus, e nós infelizmente não vemos o mesmo empenho. Às vezes as pessoas elas se empenham tanto nas suas responsabilidades, lá no seu trabalho, e quando as coisas são para o reino de Deus, não há esse mesmo empenho. Oh, meus amados irmãos, precisamos atentar. Não sejais vagarosos no cuidado, no zelo, naquilo que iremos fazer no serviço do Senhor, mas devemos ser fervorosos de espírito, de todo o nosso coração, com dedicação, procurando fazer o melhor, atentando, preparando, se dedicando, não fazendo de qualquer jeito. Como nós dissemos no princípio, se nós nos entristecemos, se nós que somos falhos, nós não nos alegramos quando nós pedimos para que alguém faça algo e essa pessoa faça de qualquer jeito, quanto mais o Senhor. Devemos fazer de todo o nosso coração. Nós vemos naquela passagem, quando Jesus fala acerca da sua vinda, em que ele estaria separando os bodes das ovelhas, e uma das coisas que chama a atenção é o que o Senhor diz, que muitas vezes houve pessoas necessitadas,
e que precisavam de uma atenção, de um cuidado, e essas pessoas não receberam este cuidado. Esse cuidado foi negligenciado. E ele separa ali, ele diz que os bodes, aqueles que foram separados como bodes, recusaram. Na verdade, Jesus é quem estava naquelas pessoas. Agora, as ovelhas, as quais ouvirão dele: sede bem-vindos, bendito do meu Pai, tomai o reino por herança, porque tive fome e deste de me comer, tive sede e deste de beber, eu estava nu e vestiste-me, eu estava doente e foste me visitar, estive preso e fostes me visitar. Oh, queridos irmãos, precisamos fazer as coisas do reino de Deus com zelo, com fervor, com atenção, com amor. Não fazer por religiosidade, porque quando a questão da religiosidade entra, a diligência real fica para fora. Quando a religiosidade está pilotando aquilo que fazemos para Deus, tão somente as coisas são feitas de maneira mecânica. E aonde as coisas do reino de Deus são feitas de maneira mecânica, artificialmente falando, aí há diligência, aí há uma produtividade medíocre, abaixo da média. Não, nós não podemos nos conformar em ter um servir ao Senhor medíocre, abaixo daquilo que podemos fazer. Deus nos tem capacitado, Deus tem confiado a nós dons e talentos, os quais um dia serão cobrados. O modo como nós utilizamos esses dons. Lembra da parábola dos talentos? Como o Senhor, Ele dá a cada um o talento segundo a capacidade, e é segundo essa capacidade que cada um vai ser cobrado. Assim sendo, eu não posso me conformar em servir ao Senhor no seu reino, fazendo as coisas de qualquer jeito, abaixo daquilo que Ele me capacitou. Então é importante despertarmos para isso. A Cristo o Senhor estamos servindo, e aquilo que Ele tem preparado para nós como recompensa é muito, muito, muito maior que podemos imaginar. E iniciando essa recompensa pelo prazer. Amados irmãos, como é prazeroso podermos contemplar os resultados de um servir ao Senhor com excelência, com zelo, com fervor. E as coisas no reino de Deus, na igreja de Cristo, precisam ser assim estabelecidas. Eu e você fomos chamados para sermos servos do Senhor, não servindo de qualquer jeito, não servindo como peso, como uma obrigação. Se tem uma coisa muito chata de contemplar e de acompanhar, é quando nós vemos ou até fazemos alguma coisa sem vontade, contra a nossa vontade. É terrível demais. Deus não se agrada disso, de fazermos as coisas para Ele de qualquer jeito. Não, nós vemos aqui no livro do profeta Ageu, como o povo é reprovado, porque eles estavam cuidando das suas coisas pessoais, particulares, com zelo, com fervor, e deixando o reino de Deus, a obra de Deus de lado. Precisamos corrigir isso, precisamos fazer uma autorreflexão no nível, na intensidade com a qual estamos servindo ao Senhor. O modo como servimos ao Senhor demonstra também o quanto nós amamos ao Senhor. O amor seja não fingido. É o que diz o versículo 9 do capítulo 12 dessa carta de Romanos, dentro dos versículos que nós estamos estudando nessa série. O amor seja não fingido, seja verdadeiro.
Sirvamos então ao Senhor com zelo, com piedade e fervor, porque não é aos homens que estamos servindo. As pessoas são a quem iremos servir, a servirmos uns aos outros, mas o Senhor, Ele é o Senhor de todas as coisas, e é a Ele que estamos servindo. Vamos falar com o Senhor, vamos orar nesse momento acerca disso, vamos pedir perdão ao Senhor, vamos reconhecer e vamos nos empenhar em servirmos ao Senhor com mais excelência, com mais fervor. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, diante de Ti nesse dia, Senhor, Te pedir perdão. Sonda, Senhor, os nossos corações, ó Deus, ó Pai, no modo como temos Te servido no Teu reino, ó Senhor Deus, aonde temos falhado, sendo, Senhor Deus, vagarosos, remissos, negligentes, ó Senhor. Ó Deus, nos perdoe, ó Senhor, nos perdoe, Senhor. Ó Espírito Santo, nos conduza a um viver mais fervoroso, mais zeloso, mais cuidadoso, com mais entusiasmo e alegria e dedicação em Te servir, Senhor, no Teu reino, em Te servir, Senhor, na Tua casa, Senhor. Dar-nos saúde e vigor para assim Te servirmos durante todo o tempo da nossa vida, Senhor. Queremos no tempo presente Te servir com toda a nossa dedicação, de todo o nosso coração, para também por meio do serviço, ó Senhor, prestado ao Senhor, ao Teu reino, demonstrarmos o quão gratos somos a Ti, o quão nós Te amamos, ó Senhor, o prazer que temos, ó Senhor Deus, de servirmos na causa do Senhor, na causa do Evangelho, a seguirmos os passos do Senhor Jesus, sendo zeloso, piedoso e fervoroso, como Ele o foi no Seu ministério. Ajuda-nos nisso, Senhor, perdoando-nos, despertando-nos, conduzindo-nos, capacitando-nos, ó Senhor, para assim procedermos, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos nisso, para a Tua honra, para a Tua glória, para a expansão e a excelência do Teu reino, Senhor. Assim, pois, nós Te pedimos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor assim nos abençoe e nos conduza a um caminhar fervoroso no servir a Ele. Deixemos de lado a negligência, a vagarosidade, o ser remisso, e sirvamos ao Senhor com fervor. Até a próxima semana, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Amém.